Aconteceu durante uma cirurgia de rotina. Eu estava muito doente por muitos anos. Neste ponto eu estava com hemorragia de meus ciclos mensais, e eles não podiam fazer nada para ajudar a parar. Eu só tinha hemorragia e hemorragias, então novamente veio um cirurgião de rotina para parar isso. Agora já nesse ponto, meu corpo estava enfraquecido significativamente. E o que eu aprendi na minha EQM foi que ele estava tão enfraquecido que se eu tivesse escolhido ficar, teria sido como um movimento de um interruptor, e eu teria ido embora. Então, o que aconteceu comigo foi quando eu estava sendo trazida para a sala de cirurgia. Eu me lembro dessa sensação real de alegria e excitação que realmente não é comum para mim. De qualquer maneira, eu fiz algumas cirurgias e lembro quando o médico disse que o anestesista ia colocar o gás em mim. Eu lembro que estava bem, e eu meio que me lembro de me observar pensando, tipo, você está louca? Você sabe, eu pensei que talvez eu teria uma viagem astral realmente interessante, um tipo de compreensão espiritual. Eu nunca esperava me encontrar do outro lado. Eu estive na porta do outro lado com almas diferentes, mas nunca consegui estar mais perto que 3 passos daquela luz. Sempre fui impelida para trás. Neste caso, encontrei-me literalmente do outro lado e sabia exatamente aonde estava. E sabia que isso significava que estava num ponto de encruzilhada. E então, quando eu me encontrei lá, era a minha avó que veio me cumprimentar. E eu descobri que estava andando nessa grama verde mais linda, essa grama que enquanto eu caminhava eu podia sentir sob meus pés. Se eu quisesse parar e concentrar-me nos detalhes, eu poderia sem ter de me abaixar e olhar para ela. Estava só de pé, mas podia vê-la se quisesse. Também reparei que o céu era um céu azul de verão mais bonito com um brilho vibrante, e comecei a perceber que todas as pessoas diferentes que estavam lá eram pessoas que estiveram na minha vida aqui que passaram. Meu avô estava lá, diferentes membros da família e amigos, mas também pessoas ou almas que conhecia de vidas anteriores, e eu as conhecia tanto quanto eu conheceria qualquer pessoa na minha vida aqui. Era como quando você não vê amigos por um tempo, e então você se encontra, e você simplesmente começa a falar, e você alcança direto de onde você parou. Foi como fazer isso com pessoas antes que eu conhecesse todas elas, e todos eles se reuniram lá para me receber. A coisa mais próxima que se compara a esses abraços é como quando abraçamos uma criança, e ela está tão feliz em nos ver e se joga em seus braços. Minha experiência do outro lado foi apenas 20 minutos do nosso tempo humano, mas para mim a coisa durou o que pareceram 24 horas. E então eu passei horas até tarde com todas essas lindas almas, familiares e amigos. Nós conversamos e relembramos e rimos e pegamos todos os tipos de coisas. A alegria e êxtase que eu senti, e que ainda pode me sufocar, não era alegria ou êxtase em excesso. A harmonia era equilibrada, e isso que era tão bonito, era apenas alegria. Depois do que pareceram horas lá, minha avó me levou para esta próxima fase da minha jornada do outro lado, e acabamos nesta sala. Uma sala branca com esta mesa gigante que era toda branca. E meu conselho estava lá, meus mestres ascensionados, e pessoas do conselho que são as almas que me ajudam nesta vida que todos nós temos direito. Todos nós temos um conselho. E eu acabei lá, e do lado de fora das janelas estavam os confins do universo e das galáxias. E quando eu cheguei lá, o guia à minha esquerda abriu esta planta, e eu fiquei surpresa ao ver uma planta porque parecia muito com uma planta como veríamos com os arquitetos. E lembro-me de quase rir porque estava tipo, uau, isso parece um projeto normal. Mas no centro havia uma luz iridescente que estava se movendo para frente e para trás, e eu podia ver que ainda estava viva. Fizemos uma revisão de tudo que eu tinha feito até aquele ponto. E então foi nesse ponto que o espírito me perguntou se eu queria ficar ou atravessar totalmente, e eu fiquei tipo, o quê? E eles disseram: você quer ficar aqui?
e eu tinha plena capacidade de ficar no céu, mas nada disso parecia pressão, nada disso parecia que eu precisava, não havia pânico naquele momento. Mas eu tinha um conhecimento em todo o meu ser de sim, eu quero voltar, eu tenho mais, eu preciso fazer mais. Eu já tinha investido tanto tempo nessa vida humana que eu queria voltar, e percebi a perspectiva disso, em cada luta que eu tive, quanto ganhei e quanto valor. Isso era uma parte. Porque queria voltar e continuar. Então eles disseram que se você quiser voltar, você pode. Mas se você quiser ficar é simples. Seu corpo foi enfraquecido a um ponto que basicamente podemos apertar um botão, e você vai ter um ataque cardíaco, e você não vai ser revivida. E eu fiquei surpresa. Mas eu ainda fiquei tipo, não, eu quero voltar. Eu tenho coisas que preciso fazer. Eu quero estar lá para meus filhos e família. E eu quero fazer mais. E então foi nesse ponto que eles disseram tudo bem, já que você vai voltar e fazer mais com o que resta da sua vida. Eu não sei quanto tempo isso significa. Eu não sei se isso é referência de 30 anos, 40 anos ou 50 anos, eu não sei. Mas o que eu consegui fazer foi mudar diferentes pontos de junção, e foi aí que realmente eu entendi o quanto nós criamos nosso projeto antes de virmos para esta vida. Porque aqui eu estava tendo esta oportunidade de reavaliar algumas coisas daqui para frente, e então a primeira coisa que eu tirei. Eles meio que pareciam fusíveis em uma caixa de fusíveis ao longo dessa linha iridescente. O primeiro que eu tirei foi problemas crônicos de saúde, e eu lembro de retirá-lo e ficar tipo, você tem certeza que posso fazer isso? E eles disseram sim, porque eu sempre fui atormentada com problemas crônicos de saúde crescendo. Se alguma vez houvesse alguém doente, seria eu. Eu era como aquele canário em uma mina de carvão para minha família, e então eu me lembro de puxar isso para fora e colocá-lo no chão. E pegar um de saúde e bem-estar. Lembro-me de olhar em volta como se realmente pudesse fazer isso, e eles disseram sim. E então eu coloquei esse. E então comecei a mudar mais alguns, mas eles disseram que são como você vai se lembrar desse primeiro, nós vamos te dar essa memória. Mas você não vai se lembrar dos próximos que você mudou, e eu estava tipo, tudo bem. E então eles me disseram que várias coisas vão se encaixar em rápida sucessão para te colocar no seu lugar, caminho, e eu disse tudo bem. Foi quando eles me perguntaram mais uma vez, você tem certeza de que quer voltar? E toda a minha energia, minha alma estava absolutamente querendo voltar. E então foi nesse momento que eu pude ouvir a enfermeira em recuperação dizendo, Ginete, você está acordada. E tudo isso aconteceu em segundos, frações de segundos. Mas eu a ouvi dizer, Jeanette, você está acordada, e eu senti minha alma voltar ao meu corpo. Eu ainda podia sentir e ver minha avó ao meu lado, mas eu estava de volta ao meu corpo agora. E antes mesmo que eu pudesse falar, através da consciência, eu senti meu eu superior entrar e falar com a enfermeira, e novamente ela disse, você está acordada. E de repente, com tanta clareza, eu disse à enfermeira, eu preciso que você escreva algo, eu ainda estava de olhos fechados. Eu preciso que você escreva essas 4 frases, 4 palavras. Preciso que você dobre esse papel e coloque-o na minha mão. E ela parou o que estava fazendo e escreveu o que eu disse. E são palavras que realmente não fariam sentido para ninguém, mas elas eram importantes para mim. E então ela as dobrou e as colocou na minha mão. E lembro-me que o segurei bem contra o meu peito. E depois ela continuou com o que estava fazendo e me deu analgésicos. Assim, quando me levaram de volta para a recuperação, dei esse papel à minha mãe e disse, não perca isso, eu preciso disso. E ela disse ok. Eu lembro que eu tinha apenas um olho aberto. Acho que no dia seguinte eu não tomei remédios, porque a minha alma sabia que se eu tivesse remédios para a dor, eu questionaria a realidade do que aconteceu. E é por isso que meu eu superior saltou imediatamente para dizer à enfermeira para dizer o que eu precisava.
Porque uma vez que estava sem analgésicos, eu senti essa energia dizendo que agora é a hora, e então peguei esse papel, eu abri e li, e toda a minha experiência voltou para mim em detalhes. O poder de escolha de reescrever a próxima fase da minha jornada, da validade que fazemos como almas antes de entrarmos neste caminho em que literalmente sentamos com o nosso conselho e conversamos e escolhemos quais serão as melhores lições do que precisamos fazer nessa vida. O que queremos aprender como almas foi uma experiência incrível do outro lado, o poder de escolher. Também perceber que nosso poder de escolha continua massivamente quando voltamos à forma humana. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta de experiências como esta, por favor clique no botão gostei e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda a divulgar mais relatos neste formato para espectadores interessados. Deixe-nos saber o que você achou do vídeo de hoje nos comentários abaixo. Até ao próximo vídeo!